Agora eu tô ouvindo. Aê, maravilha! Que bom que deu certo. Tá, deixa eu ver aqui. Agora eu preciso abrir a apresentação novamente aqui. Vamos lá. Aqui. Ai, que bom que deu certo. Então, eu fiz a introdução, ninguém me ouviu, né? Eu vou fazer de novo. Fui falando. É, ninguém ouviu. Eu tô gravando, tá, pessoal, essa apresentação, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse material para poder difundir, divulgar. A intenção aqui é a gente normalizar essa conversa, né? Por mais que um diagnóstico de câncer de mama não seja uma coisa legal, ninguém escolhe, né, ter essa doença, mas a gente precisa difundir, a gente precisa conversar sobre o assunto, porque dessa maneira a gente desenvolve, cria conhecimento, troca experiências, e a partir do momento que a gente tem mais conhecimento, a gente começa a se sentir mais seguro, né? E a ideia é essa, é desmistificar mesmo, é ir acabando com o tabu, sabe? Aqui no decorrer da nossa conversa vão ter coisas legais, coisas interessantes, e se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer um comentário, quiserem, né, trazer um pouco da história, da vivência de vocês, fiquem super à vontade, porque é isso, é a gente contribuir, né, com o conhecimento. Eu ainda estou aprendendo muita coisa, e espero que hoje eu possa passar um pouco para vocês, assim, das maneiras que a gente consegue se prevenir, se precaver, né, e estar munido ali de informações válidas para a gente enfrentar um caso, Deus queira que não seja nunca com a gente, né, e nem com ninguém da nossa família, mas pelo menos a gente vai estar pisando num terreno mais sólido, né? Então vamos lá. Só mudar minha tela aqui. Bom, estamos aí, então, no Outubro Rosa, né? É um mês que eu tenho uma ligação bem importante com ele, porque, né, justamente passei por essa experiência. Hoje, quem olha para mim não fala nada, né? Mas vocês vão ver umas fotos daqui a pouquinho. A gente tem que trazer aqui uns dados importantes, né? Infelizmente, no Brasil, o câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais mata, sabe? Ele está atrás apenas do câncer de pele, do câncer não melanoma, né? Então, a gente tem aí uma estatística muito alta ainda, considerando o índice de fatalidade, de mortalidade do câncer de mama. E isso é bastante triste, né? E por que isso acontece, né? Na grande maioria dos casos, avassalador, assim, é porque o diagnóstico é muito tardio, né? Então, acaba que esse é o grande vilão da história. E uma estatística do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele fez uma estimativa entre os anos 2023 e 2025, e nesse triênio, eles estimaram que teremos aí aproximadamente 73 mil casos de câncer por ano, tá? Câncer de mama, tá? É um número bem elevado, é um número bem alto. Então, essa estimativa, ela tem muito a ver com o crescimento da população, com estudos passados, né? Eu mesma faço parte dessa estatística porque eu fiz um painel genético e nesse painel genético é detectado ali mutações que favorecem o aparecimento do câncer de mama. Então, com certeza, eles têm acesso a esses dados e, com isso, eles conseguem estimar alguma coisa com relação ao aparecimento do câncer de mama. Nós temos surpreendentemente, nós temos uma incidência maior de câncer de mama em mulheres na região sul e na região sudeste. E aí as pessoas ficam assim, nossa, mas por quê? Isso tem muito a ver com a nossa descendência europeia, que é mais predominante na região sul e sudeste. Então, a maioria dos casos não significa que é só aqui que tem câncer de mama, tá? Infelizmente, tem em todo mundo, em todos os lugares. Mas a incidência maior ocorre na região sul e sudeste,
justamente por causa dessa descendência europeia. E alguns estudos clínicos, assim, eles mostraram que tem alguma coisa a ver com a questão de radiações, coisas que tem a ver lá com a Segunda Guerra Mundial, enfim. Então, a gente precisa ficar muito atento, né? Eu sou de Curitiba, sou da região sul, então a gente cresce ainda mais essa ótica, né, para o pessoal aqui dessas regiões do Brasil. E como eu falei, né, infelizmente, o grande vilão do câncer de mama é o diagnóstico tardio, né? Então, 70% dos diagnósticos de câncer de mama, eles são feitos já no estágio avançado da doença. E o que seria o estágio avançado? É quando normalmente já acometeu praticamente toda a mama e o câncer acabou espalhando para outros órgãos e entra em metástase, né? E aí isso acaba tornando mais difícil o tratamento, às vezes impossibilita realizar algumas cirurgias, né? Então fica tudo um pouco mais restrito, assim. Por isso que a gente fala tanto, tanto, por isso que a gente bate tanto nessa tecla do Outubro Rosa, porque apesar da campanha existir há tantos anos, ainda temos essa estatística. É 70%, gente, 70% de diagnósticos são tardios. A gente precisa mudar essa figura, a gente precisa mudar esse panorama, certo? E outra questão que eu venho trazer aqui, que é muito importante, é a classe de CDKs. O que seria essa classe de medicamentos CDKs? Os CDKs é a linha de tratamento mais moderna que nós temos hoje para o câncer de mama, tanto em fase inicial como em fase metastática. Essa classe de medicamentos já é oferecida na rede particular e rede privada de saúde, mas ela ainda não é oferecida no SUS, o que faz com que as mulheres que passam por tratamento de câncer de mama pelo SUS, elas estejam hoje, em 2023, usando um medicamento que foi desenvolvido há 20 ou 30 anos atrás. Então, infelizmente, no SUS, ainda estamos muito defasados no cuidado do câncer de mama. E eu bato nessa tecla porque é nossa obrigação, como cidadãos, da gente exigir dos nossos governantes, dos nossos políticos, que eles façam pressão para que essa classe de medicamentos entre de fato e seja utilizada no SUS, tá? Vocês sabem, né, que é tudo por meio de votação, vai a plenário, então a gente precisa lá mandar e-mail para o nosso deputado federal, mandar e-mail para o nosso deputado estadual, mandar e-mail para o nosso senador e cobrar, exigir deles certas posturas, certas condutas, tá certo? Esse é o mês. Mês que vem também, Novembro Azul, a gente também precisa bater nessa tecla, porque muitos dos tratamentos, tá, utilizados nos homens por causa de câncer de próstata, são muito parecidos com os tratamentos do câncer de mama, pessoal, tá? Então vamos manter isso em mente. Bom, seguimos. O que que eu tenho a ver com isso, né? Então, quem sou eu? Eu sou a Alessandra Menini, eu sou mãe dessa menina linda que está aqui na foto, mas essa menina já está bem grandinha, tá? Aqui na foto ela estava com 6 aninhos, hoje ela já tem 10. Eu sou piloto de automobilismo, sou tradutora, e eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 34 anos de idade. Foi uma grande surpresa, foi algo assim que realmente tirou o meu chão, me deixou muito desorientada, não só a minha família também, todo mundo ficou super perdido, porque você não espera uma pessoa nova, uma pessoa jovem desenvolver câncer. E apesar, né, de eu estar com pouca idade e tudo, eu estava com todos os meus exames em dia. Eu estava indo pelo menos uma vez ao ano no meu ginecologista, fazia exame preventivo, fazia exame de toque nas mamas, estava tudo certo, né? Só que eu não fazia, o exame de toque eu fazia lá no consultório, né, do médico, eu não fazia em casa. E eu tive o diagnóstico, vamos dizer assim, eu senti o nódulo no seio, meio que por acaso,
Eu estava no cinema com a minha filha, era um dia de calor, então eu estava com regata, tudo, e comendo pipoca, né? E aí algumas pipocas caíram no meu decote. E eu fui catar as pipocas e aí foi que eu senti o nódulo no meu seio esquerdo. E quando eu senti o nódulo, eu falei, eita, o que que é isso aqui? Eu fiquei meio preocupada na hora. Pensei assim, não vou me apavorar, né? Porque eu ainda não sei do que se trata. Mas, claro, corri atrás de médico, corri atrás de orientação e não deixei o tempo passar, né? Assim que eu senti o nódulo, eu já tomei iniciativa e fui atrás de procurar o que estava acontecendo. Eu acho que essa postura proativa foi o que garantiu o meu sucesso nessa jornada, né? Então, você veja, apesar da pouca idade, eu estava lá me deparando com uma situação muito fora do comum, né? E eu tenho um histórico familiar de câncer de mama, né? A minha avó paterna, ela teve câncer de mama, jovem também, com 30 e poucos anos de idade. Ela teve que fazer, na época dela, foi só a mastectomia, né? Ela não precisou fazer quimioterapia, graças a Deus. Foi digamos assim, um tratamento mais conservador, no caso dela, mas ela teve que tirar toda a mama, né? E acabou que anos depois, muito tempo depois, o câncer reapareceu, mas aí apareceu no intestino, e como foi um diagnóstico muito tardio, no caso dela, houve metástase e ela acabou falecendo. Quando eu fui diagnosticada, o médico perguntou, né, se havia histórico na minha família, eu falei que sim, e justamente por isso que eu fazia os exames ali uma vez por ano, né, eu estava sempre indo no ginecologista. O mastologista perguntou do meu histórico, eu falei que sim, que havia histórico, e aí ele falou, então eu acho que vale a pena a gente fazer um painel genético para investigar se existe uma mutação relacionada a esse aparecimento de câncer. Eu falei, ok, né, concordo, vamos fazer então. E foi o que a gente fez. Eu fiz um painel genético, isso foi lá bem no finalzinho de 2019. Eu fiz pelo laboratório A Mais, aqui em Curitiba. Eles têm uma parceria com o Fleury. E na época eu paguei, se eu não me engano, R$ 1.500 mais ou menos para fazer esse painel genético. Eles parcelaram lá, sei lá quantas vezes. Eu lembro que um aparelho celular, meio que de ponta, assim, na época custava isso, custava uns R$ 1.500. E foi justamente essa conversa que eu tive com o mastologista no consultório. Eu falei assim, olha, doutor, eu pago esse valor, esses 1.500, e eu pagaria novamente se fosse necessário, porque a minha saúde, a minha vida, elas valem muito mais do que um aparelho celular. Então, hoje, provavelmente o valor desse exame esteja um pouco mais alto, mas a gente precisa fazer esse paralelo. A gente precisa entender que a nossa vida, a nossa saúde vale muito mais do que um painel genético, por exemplo, que a gente venha a pagar, né? E acabou que esse painel genético mostrou a mutação no BRCA1, que é um gene que está muito relacionado com o aparecimento de câncer de mama e ovários na mulher, e no homem é o câncer de próstata e também de mama, né? E aí a gente ficou assim, meu Deus, então realmente existe uma mutação na minha família, e eu não sabia dizer se viria do lado da minha mãe ou do lado do meu pai, porque no lado da minha mãe a gente também teve casos de câncer, não de mama, mas teve casos de câncer. E o que que acontece? Uma vez que você faz esse painel genético, as pessoas da sua família, elas podem fazer também o mesmo painel, e elas pagam um valor mais baixo. Então, pai, mãe, irmãos, filhos, todas as pessoas que têm relação com você, elas têm acesso a esse benefício, vamos dizer, porque do ponto de vista científico e de pesquisa, também interessa para o avanço da medicina saber qual é o panorama que eles estão olhando, né, para um futuro de um tratamento aí, falando das próximas gerações, o enfrentamento do câncer, certo?
Então, existem também, existe o BRCA1 e o BRCA2, tá? No meu caso, a mutação é no BRCA1, mas existe também a mutação do BRCA2. Eu acredito que vários de vocês lembram da história da Angelina Jolie, quando ela resolveu fazer ela resolveu agir de uma maneira mais agressiva contra o câncer, que foi justamente colocando ali, tirando os ovários e tirando as mamas, né? Ela escolheu fazer isso por quê? Porque a avó dela tinha tido câncer de mama, a mãe dela, se eu não me engano, tinha tido câncer de ovários, e ambas acabaram falecendo cedo. Então, a Angelina Jolie também tomou essa decisão de ser proativa com a doença. Ela escolheu ir atrás, descobrir, claro, na época que ela fez, realmente era algo extremamente caro, que só uma pessoa muito rica conseguiria pagar aquele painel genético, né? Ela optou por fazer e ela já tinha os filhos, tudo, e ela sempre teve essa cultura da adoção de crianças também, que eu acho maravilhosa, eu acho muito linda, e ela optou então por se preservar, né, enquanto sobrevida e aniquilar as chances dela ter a doença, desenvolver a doença. Eu, como tive o diagnóstico após a descoberta do câncer, né, o diagnóstico do BRCA1 após a descoberta do câncer, eu recebi o diagnóstico, fiz o BRCA1, mas, quer dizer, o painel genético, e daí, munida da informação do painel genético, eu e os meus médicos, nós decidimos qual seria a linha de conduta. Então, eu também fui para uma linha mais agressiva. Eu fiz a mastectomia bilateral, apesar de ter tido câncer de mama só na mama esquerda, mas eu optei por fazer a retirada de ambas as mamas, e mais tarde, depois de terminada a quimioterapia, totalmente recuperada, eu fiz a remoção de útero e ovários. Foi uma decisão um pouco mais que me tomou mais tempo, confesso assim que não foi uma decisão fácil. Graças a Deus eu já tenho a minha filha. Eu acredito que se eu fosse uma mulher que ainda não tivesse tido filhos, seria uma decisão ainda mais difícil. Então a gente também precisa levar em consideração esses fatores, né? O que eu posso dizer hoje para vocês é, se existe uma certa predominância de câncer de mama na família, ou algum tipo de câncer, de repente procurar a orientação de um geneticista, tá? Para ver qual é a melhor abordagem, qual é a melhor forma de entender esse sistema familiar, né? Então, a gente traz isso daí para o lado do diagnóstico, né? Então, qual seria a melhor forma de diagnóstico? Qual seria a melhor forma de eu tentar me prevenir ou tentar me precaver da possibilidade da doença, né? Conhecer o histórico familiar, né? A gente, às vezes, mas meu avô e minha avó já faleceram, a minha mãe também já faleceu, não tive contato com os meus pais, ou, enfim, muitas histórias, né? Mas ainda é interessante a gente saber qual é o nosso histórico familiar, para a gente poder se preservar, né? Para a gente poder entender o que acontece com o nosso organismo. No meu caso, eu sabia das histórias, eu acabei convivendo com a minha avó paterna antes dela falecer, e a gente eu já sabia dessa história desde pequena. Então, sempre estar atento a isso, né? Essa história familiar, esse histórico familiar pode já te munir de muitas informações que vão te ajudar a ter um controle melhor da tua saúde, dos exames de controle que você precisa fazer, certo? Os exames físicos, eles não, eles andam lado a lado com os exames de imagem e com os exames de sangue. No caso do câncer de mama, nós mulheres, e homens também, por que não, né? É sempre interessante a gente fazer o toque, né? Tá ali no banho, tá no chuveiro, deitou na cama, né? Tá, às vezes lá deitado na cama assistindo um filme, uma série, dá uma encostada no seio, não assim procurando algo. Mas por que o exame do toque ele é tão importante? É para você conhecer o teu corpo, você conhecer a tua estrutura ali, né, das mamas, dos seios, a estrutura torácica. E aí, se aparecer alguma coisa,
você vai sentir que está diferente, né? Por isso que é importante a gente estar ali se olhando, e é isso mesmo, é uma questão de se olhar, de se encostar, se sentir, porque se acontecer, de aparecer alguma coisa diferente, você vai sentir na hora, opa, isso aqui não estava aqui, isso aqui está diferente, isso aqui está novo. É que nem a gente faz com as nossas pintas, né? Manchas na pele, a gente se olha, a gente se observa. Opa, apareceu uma pinta aqui que não estava aqui antes. E de repente ela está crescendo rápido, ela está ficando escura muito rápido, ela mudou de formato. Tudo isso, pessoal, né? O nosso corpo, ele é uma máquina que em alguns momentos ela dá sinais. Então, a gente precisa conhecer essa máquina, se apropriar dela e entender esses sinais. Tem muito a ver da gente estar conectado com a gente mesmo, né? A gente fala muito do autocuidado e tem super, super a ver com isso, tá bom? Então, fazer os exames de imagem também são bem importantes, porque ninguém tem visão de raio-x, né, pessoal? É importante a gente ir no médico, ver o que está acontecendo lá por dentro também. Só um minutinho, tem uma pessoa querendo participar aqui. Filha, pode entrar. Sophie, acho que ela desistiu. Bom, então vamos continuar. Fazer os exames de imagem, importantíssimos, tá, pessoal? Se o médico pede um ultrassom, vai, faz o ultrassom, né? Ah, mas não tem nada de errado. Tudo bem, vai e faz, né? É melhor a gente comprovar que não tem nada de errado do que cair no achismo e às vezes receber uma surpresa que não é tão legal, que não é tão bacana. E, como eu falei, procurar conhecer o corpo da gente, né? Conhecer, a gente tem esse poder, a gente tem essa autonomia, graças a Deus, de conhecer cada pedaço do nosso corpo, entender cada parte do nosso corpo e ficar ligado, né? Então, deixar ali tudo bem, como é que eu vou dizer? Bem, tipo, tá tudo ok aí, pessoal? Tudo ok, né? É importantíssimo isso, a gente está ligado, conectado com a gente mesmo, tá bom? E canal de conversa aberto, pessoal. A gente percebe que, e isso eu digo para vocês, de tantas conversas que eu tive com várias mulheres que receberam o diagnóstico, que estão com suspeita, ou estavam com suspeita, parentes minhas, amigas, conhecidas, pessoas que vieram dar um depoimento, uma declaração ali no Instagram, pessoas que eu nunca tinha conhecido antes, e muitas delas, infelizmente, disseram aquela velha história do o diagnóstico foi tardio, porque às vezes a pessoa ela fica presa num medo, ela fica literalmente paralisada naquele medo, né? Por isso que é importante a gente conversar, a gente mostrar que existe apoio, a gente mostrar que existe maneira de contornar, a gente mostrar que há chance sim, né? Eu acho que abrir essa conversa, seja com o teu parceiro, com a tua parceira, seja com o pai, mãe, com os filhos, com as filhas, que você tem próximo de você, que vive na tua casa, que, né, convive com você, tenha esse contato, né, franco e aberto. Não existe julgamento aqui, pessoal. Não existe julgamento. A única coisa que a gente clama, né, que a gente pede mesmo é se olhem, se cuidem, sabe? Esse acho que é o grande clamor da, daqui quando a gente fala do Outubro Rosa, né? Porque o diagnóstico precoce, ele é o seu maior aliado. Ele vai ser o fator que vai te levar por um caminho de uma chance de cura muito, muito alta. Então, para nós mulheres, né, fazer regularmente a mamografia a partir dos 40 anos, se diz ali que é importantíssimo fazer uma mamografia ao ano. E se tiver histórico de câncer de mama na família, a partir dos 35, 34 e 35 anos, já começa a fazer a mamografia anual, e aí a partir dos 40 até 2 vezes ao ano, dependendo da orientação do seu médico, né? Coloquei esse gifzinho aqui porque, gente, literalmente, fazer o exame do toque é mais rápido do que fritar um ovo, pessoal. É mais rápido do que fritar um ovo, tá? E o diagnóstico precoce,
ele garante 95% de chance de cura. Que eu hoje levanto as mãos para os céus e dou graças que eu caí nessa estatística do diagnóstico precoce, né? E, como eu falei para vocês, a gente tem, né, infelizmente, casos de câncer de mama em homens. É muito mais raro, mas pode acontecer. Por isso que eu falei, homens, não só vocês cobrarem das suas parceiras, namoradas, né, filhas, etc., mãe e todo mundo que for aí da sua vida, amigas, né, falar mesmo, chegar e falar assim, olha, tá ligada nos teus exames aí, tá se cuidando, como é que tá a tua saúde? Tô vendo que você tá muito estressada na correria para cima e para baixo, mas você tá cuidando de você? Você tá lembrando de cuidar de você? Mas vocês também, homens, também precisam ter esse cuidado com vocês, tá? É, por isso que eu falei, tá lá deitadinho, assistindo sériezinha, filmezinho, só dá um toquinho ali, aqui assim na parte da axila, bem interessante também, porque aqui a gente tem uma região bem rica em linfonodos. Os linfonodos são onde a gente produz os nossos soldados ali que vão batalhar contra as doenças do organismo. Então, se sentir um linfonodo inchado, sentir uma bolotinha meio doloridinha na axila, fica ligado, procura orientação médica, tá bom? E é sério isso, tá, gente? Do linfonodo inchado aqui. Às vezes pode ser assim, uma gripezinha que tá vindo, coisa e tal. Fica atento. Ah, tá inchado hoje, 2, 3 dias, melhorou. Beleza. Reação normal do organismo, tá? Agora, não, já tá uma semana, olha, 2 semanas, procura teu médico, tá? Mulheres e homens. Essa é a diretiva que eu dou para qualquer um aqui que esteja assistindo esse vídeo. Diálogo aberto, galera, por favor, com o seu médico também, sabe? Médico é médico, pessoal, eles se formaram para isso, eles estão lá para resolver, para responder, para trazer luz para as nossas dúvidas, né? E, claro, que sempre assim, primeiro, você ter lá, para nós mulheres, acho que a gente acaba tendo mais essa cultura de ir sempre no mesmo médico, né? Até porque ele vai vendo todo o teu histórico. Para os homens também é interessantíssimo isso. Ter sempre um médico ali que vai cuidar de você, vai te olhar como uma máquina completa, né? Não só como um órgão. É bem interessante a gente sempre poder analisar no todo, né? E a gente procurar também, a gente se cuidar, como eu falei lá no comecinho, criar esses hábitos de vida saudáveis, né? Porque são hábitos que vão ajudar na prevenção. E quem sabe, se Deus quiser, nossa, que venha a bênção aqui para o que eu estou falando, jamais manifestar essa doença. Então, a gente precisa, sim, fazer academia, a gente precisa, sim, de atividade física, porque é mega importante. Confesso, assim, que eu sou... Você teve, Alexandre, câncer de mama, olha só, estamos aí com um homem, o Alexandre é do 1%. Você viu só? Daqui a pouquinho eu quero que você dê teu depoimento, Alexandre. Nossa, que honra você estar aqui bem, graças a Deus, fico tão feliz de saber. Daqui a pouquinho a gente conversa, tá? Então, academia, pessoal, vamos para academia, vamos caminhar, vamos sair fazer caminhada, corridinha no parque, qualquer coisa. É importante, 30 minutinhos por dia, já está bem legal, 5 vezes por semana, manter essa constância, tá? É, tentar combater ali a obesidade, porque também é outro fator que acaba favorecendo o aparecimento do câncer, tá? Infelizmente, né? Alimentação saudável, então procurar sempre colocar uma alimentação bem legal, bem equilibrada. Pode comer churrasco? Pode comer churrasco, desde que não seja um churrasco todo dia, né? Comer bastante verdura, tem muitas verduras ali que a gente tem de fácil acesso, que elas ajudam a prevenir o aparecimento de câncer. Olha que bacana! Tipo brócolis, tipo rúcula, as folhas verdes ali, elas são extremamente eficazes no combate aos radicais livres e evitar bebidas alcoólicas, né, e evitar alimentação industrializada, porque a gente sabe, a alimentação industrializada acaba tendo
muita química, né? Muita química envolvida. E uma questão bem importante também, reposição hormonal para as mulheres, né? Muitas mulheres chegam ali na menopausa, elas começam a fazer reposição hormonal, e aí, com essa reposição hormonal, elas podem aumentar a chance de desenvolver câncer de mama. Tanto até que a diretiva, hoje em dia, da grande maioria dos médicos, não é mais fazer a reposição hormonal, tentar contornar de uma outra forma esses efeitos da menopausa, né? Sem ter que implementar no dia a dia da mulher o hormônio sintético. E a progesterona, que é o hormônio natural que vem com a amamentação, ele ajuda muito também a prevenir o câncer de mama, certo, pessoal? Estamos já caminhando para o finalzinho aqui. Gente, eu quero ver a saúde de vocês lá no topo, tá? É o melhor que eu posso fazer hoje em dia. É isso. É, da minha experiência, passar para vocês a melhor maneira de lidar e evitar que essa doença apareça. Então, assim como eu pude me cuidar, eu quero me curar. Quero que você coloque a sua saúde em primeiro lugar. Reserve sempre um tempo para você, para fazer seus exames, um tempo para relaxar, um tempo para desestressar, para fazer atividade física, tá? É fundamental, gente. É muito, muito importante. Fortaleça os canais de comunicação que você tem com as pessoas ao teu entorno, com os profissionais de saúde que cuidam de você. Fortaleça essa comunicação, abra essa comunicação. E quando passando por um tratamento, é importantíssimo você poder ter a conversa com quem está do seu lado também, né? O apoio é fundamental, é tão importante quanto o tratamento em si. Procurar o conhecimento válido, tá? Então, procure sempre informações que vêm de fontes confiáveis, como, por exemplo, FEMAMA, o próprio INCA, que são organizações sérias, instituições sérias, que tratam do assunto com bastante conhecimento. E, se você não está satisfeito ou satisfeita com a resposta que o médico te deu, procure uma outra opinião, tá? Até no meio médico, a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado. Existem muitos grupos de apoio. Eu tenho certeza que na sua cidade você vai encontrar ONGs e instituições que estão prontas, abertas para te receber, te acolher, seja você sendo alguém que está acompanhando o tratamento de uma pessoa querida, ou você, a pessoa passando pelo tratamento. Ou até mesmo para buscar esclarecimento acerca da sua condição, tá? Lembrando daquela, né, questão do histórico familiar e tudo mais. E, gente, contem comigo também. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não sou detentora de todo conhecimento, como eu falei, eu estou aprendendo muita coisa e buscando aprender com vocês também, né? O meu desejo do fundo do meu coração é poder ajudar o maior número de pessoas possível e desejo que ninguém mais passe por isso, que ninguém mais sofra dessa doença, porque a gente sabe o quanto ela marca, o quanto ela fere. E é isso, gente. Eu quero agora abrir aqui o microfone, quero trocar com vocês essas experiências, essas histórias. Alexandre, por favor, fale com a gente, venha aqui falar, se apresentar um pouco. Oi, boa tarde para todos, né? Alessandra, é um prazer. Fiquei sabendo da sua, aqui no, através do Anjos, né, do grupo, e eu resolvi participar, porque hoje também vou fazer uma live sobre isso. Tem uma associação que chama Pérolas, que nós vamos conversar, e você tocou em vários pontos aí que realmente salvam vidas. Por quê? O primeiro é a prevenção, né? Eu fui levar a minha namorada para fazer o exame de mama e li um papel falando que homem tinha câncer de mama. Eu tomei um susto. Falei, isso não acontece, isso não existe, né? A gente fica com aquele pensamento um pouco antigo de homem não se cuidar. O homem já se viu falar em câncer de próstata, mas câncer de mama e tal. E aí eu cheguei em casa, fiz o autoexame, como você falou, até escrevi algumas questões aqui que você foi falando. Eu fiz o autoexame e achei um nódulo mesmo,
do tamanho de um feijão, Caraca! do tamanho de um feijão, e aí aquilo ainda não foi suficiente para poder alertar. Assustei, mas falei, eu não achei ele mais, não consegui, porque ele estava muito pequeno. E aí, passou uns 15 dias, ele aumentou. Ele saiu de tamanho de um feijão para o tamanho de uma uva. Nossa, cresceu rápido. Então, assim, foi, vamos falar de fé, mas assim, tem muita fé, que foi mais do que um aviso, porque eu não iria nessa consulta nesse exame com a minha namorada, e fui. Leio esse papel, e a questão da prevenção é muito importante, e esses alertas, né? Porque o homem nunca para pensar que ele um dia poderia ter câncer de mama, e hoje os homens, as pessoas que eu converso, se assustam demais com essa questão do câncer de mama, e começa-se o alerta para outros tipos de câncer, câncer do intestino, aquela queimação que se inicia, as pessoas não param para pensar, fica, não, é só uma queimação, vou tomar algum remédio e vai passar. E aí tem a H. pylori, da H. pylori passa para um câncer no intestino, porque eu tenho um cunhado que está vivendo essa história, e só por causa do câncer que eu tive, nós alertamos ele para poder procurar um médico, hoje está fazendo tratamento, o câncer de próstata. Então, voltando, eu vou até o médico, e a médica me fala que era para poder olhar com urgência essa situação. Isso foi em 2017. 2018 fiz 2 cirurgias que não conseguiu ser amplas ao ponto de tirar o câncer na mama. Eu Caraca, desculpa te interromper, estava invasivo? ele já estava indo para debaixo da axila, né? Porque você também falou aí, que eu anotei aqui, dos linfonodos, né? E Uhum. esses linfonodos, eles começam a reagir, não deixar aquilo sair dessa área. Muitas pessoas até chamam ele de sentinela, né? E eles realmente são sentinelas do nosso corpo, avisando que ali está sendo, vamos dizer assim, atacados, né? E aí eles começaram a reagir muito forte, o meu organismo começou a entender que tinha alguma coisa muito mais séria, e isso também, assim, a gente já se passava 1 ano e meio já. Eu continuando lutando, fazendo as cirurgias, e eles voltavam com muita força. Todas as cirurgias que eu fiz, as 2 primeiras, ele voltou mais agressivo, ele saía do tamanho de uvas para uma laranja, Ah, meu Deus. e com a velocidade muito grande. Em 2 meses eu tinha uma laranja de novo após a cirurgia. E aí você citou mais uma que é muito importante, a questão de conversar com os médicos, conversar com os amigos, conversar com os parentes. E nessa situação de conversar com os amigos, uma amiga muito próxima, mastologista, ela me pediu alguns exames e fez um exame comigo no consultório, e ela me levou para um hospital de referência em Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte, que é o Instituto Mário Pena, Luxemburgo. E lá, depois de passar por um trâmite, porque eu não tinha um plano de saúde, isso é importante falar, não é porque você não tem um plano de saúde que o SUS não vai poder te ajudar. Pode ser um pouco mais moroso, mas ele também vai poder te ajudar. E eu fui para um hospital de referência, que o Brasil conhece ele, que é o Instituto Mário Pena Luxemburgo, e lá eu fiz uma cirurgia de retirada da mama esquerda toda, uma maxiloctomia completa. Então, eu não tenho a mama esquerda, que é a direita, a gente vê o volume, né? E fiz a cirurgia de retirada. Em seguida, fiz a radioterapia, porque no caso, não, naquele momento, não precisou de quimio, mas fiz a rádio. Essa rádio foi importante porque, devido ao tempo de tratamento,
o câncer, né? E assim, com os outros médicos, como eu estava falando, que é bom conversar, ter outras opiniões, você falou sobre isso. Um médico de uma rede de hospitais de Belo Horizonte grande, famosa, ele falou uma questão que eu não tinha parado para pensar. O câncer, ele é inteligente, é uma célula inteligente. Ele busca formas de também escapar da sua ação, a sua ação médica, a sua ação de químio, de rádio, ele tenta escapar. Então, esse câncer, ele se formou dentro de uma proteção, ele tinha uma bolha protetora, mas ele encostou no meu pulmão e conseguiu passar daí para o pulmão. Com a rádio conseguiu matar esses pontos, e aí vem algumas informações que você falou que é importante, alimentação, bebida, fumar. Eu nunca fumei, então meu pulmão era muito claro. Quando foi fazer a cirurgia, o médico percebeu que o câncer tinha encostado no meu pulmão e ele criou 3 pontos ali. Ele tirou um, fez a biópsia e constatou que chegou até o pulmão. E aí ele pegou, já em uma ação rápida, nós discutimos sobre isso, é muito importante discutir com a equipe médica, com os médicos, mesmo sendo do SUS, você tem uma abertura muito grande, isso é importante falar. E nós discutimos o meu caso e decidimos, vamos fazer a rádio ou não vamos fazer a rádio? Porque a rádio poderia, como estava muito próximo dos ossos, poderia ter outros efeitos, mas nós decidimos em conjunto em fazer a rádio. A rádio me salvou mais uma vez, que ela acabou com aqueles 2 pontos que restaram, e aí eu continuo meu tratamento. Eu descobri dessa forma em 2017. Hoje nós, em 2023, eu estava completando 4 anos e o câncer voltou no mesmo local. Mas, mais uma vez, a prevenção, a busca nos exames, sempre, porque a partir do momento que você descobre, você não sai como se diz, eu descobri, fiz cirurgia, já passei por tudo isso, estou curado, agora eu vou embora, quero saber de médico. Não é isso. A gente entra num protocolo de 5 anos. Esses 5 anos pode se estender, que é o meu caso. Porque em 4 anos eu estava quase fechando os 5, então na minha cabeça eu ficava sempre pensando, vou fechar 5, estou livre, vou viver a vida, vou para o mundo, né? E não funciona assim. Você entra realmente no momento de prevenção. E aí, com essa prevenção, com essa busca, com esses exames, descobriu novamente, pude fazer outra cirurgia, estou livre novamente. Graças a Deus. Estou livre. Mas fique aqui o alerta. O homem, principalmente, e as esposas, as namoradas, as amigas, as mães, as irmãs, para levar o homem para esse lado de fazer exames, de fazer prevenção. Eu sempre fui uma pessoa que fiz prevenção, sempre fiz meus exames de 2 em 2 anos, mas descobri de uma forma completamente diferente. Então, é importante fazer as prevenções. Próstata, tem o PSA, né? o exame, próstata, a questão de intestino, após eu descobrir o câncer, você convivendo em hospital, você vê que o câncer de intestino também está crescendo muito no Brasil, né? Não posso dizer mundo, mas no Brasil está crescendo muito, e essa questão de câncer de pele, e fazer esse autoexame. Eu só descobri através que eu vi um papel, fui fazer com a minha namorada indo fazer esse exame de mamografia, descobri o papel, mas se eu não tenho a curiosidade de fazer o autoexame, a gente não sabe o que poderia ser o meu futuro aí, demorando a descobrir. Então, como eu descobri ele do tamanho de um feijão, fica mais fácil de entender em termos de tamanho, e aí dá uma solução muito mais rápida. Viu? Alessandra, esse é meu depoimento aí, essa minha colaboração também não vou tomar muito tempo, mas é isso. Nossa, Alexandre,
Primeiro, eu quero te agradecer, assim, de todo o meu coração, por você estar aqui abrindo isso para a gente, e que importante, porque a gente vê sempre muitas mulheres falando Outubro Rosa, e a gente fica meio que só focando nas mulheres, e olha só, né, aqui, meu Deus, como é que eu vou dizer, eu não esperava, eu, honestamente, não esperava de ter um homem participando dessa live. É um mini projeto meu, é um projeto pessoal, mas pensando no todo, né? Pensando no coletivo, na saúde das pessoas e tudo mais. E, poxa, eu fico muito feliz em saber que você agora está bem, que passou por nova cirurgia e que conseguiu ali remover tudo que precisava. Que bom. Estou mandando todas as energias positivas, todas as bênçãos de cura, de saúde para você, e assim será. Vai continuar aí com muitos e muitos anos de vida pela frente, livre da doença. E é bem isso que você falou, né? A gente entra num outro estilo de vida, quando a gente recebe essa chance, essa bênção de conseguir continuar a nossa caminhada aqui pós o câncer, pós o tratamento, requer que a gente tenha um novo estilo de vida, novos hábitos, né? E uma nova cabeça, que a gente precisa mesmo olhar para nós, né? Alexandre, valiosíssima a tua contribuição. Eu agradeço muito, muito mesmo. E pode ter certeza que no momento que eu for publicar essa conversa que a gente está tendo aqui, eu vou subir no meu YouTube e tudo, eu vou bater fortíssimo nessa tecla, falando assim, vocês ficam falando que é praticamente só em mulher, teve lá um rapaz. Porque é isso, a gente precisa conscientizar, a gente precisa normalizar a conversa e conscientizar. A gente não quer assustar ninguém, mas é Não, assim, forma alguma. não, mas se, e Deus queira que não, se for o caso, a pessoa vai estar ali pronta para agir, vai saber o que fazer, vai saber para onde ir. É isso que a gente precisa disseminar, né? Alexandre, muito obrigada, mesmo, de todo o meu coração. Que especial ter você aqui com a gente. Eu que te agradeço pelo espaço, pela coragem desse alerta. Compreendo que dá um pouco de trabalho, mas você está no caminho certo. É isso aí. É Tamo alertar a junto. todos. Isso é muito importante. É isso Muito aí. obrigado. Ó, o Leandro quer falar. Leandro é meu amigo de pistas. Vai, Leandro, pode falar. E aí, Ale? Não, só vou deixar registrado aqui. Eu tô fazendo mudança. Esqueci de tirar os bancos lá de trás, mas eu estou prestando atenção aqui. Eu só queria agradecer mesmo pela oportunidade de conhecer mais. Eu tento fazer a minha parte, né? Ativar a mulherada aí que me cerca. Eu já fiz ultrassom, né? O médico saí lambuzado da cabeça até a ponta do dedo, né? Já foi. Eu tento fazer a minha parte aqui, né? Então, eu acho que é importante apoiar aí. Eu gosto desse negócio dos meses coloridos, então sempre eu tento entender um pouquinho mais sobre cada um deles. Mas, muito embora o rosa é o mais, talvez seja ainda com muita necessidade de divulgação, mas talvez seja o mais famoso já, né? Então, eu só queria agradecer vocês aí pelos depoimentos, pela coragem. Acho que esse negócio da coragem que a Alexandre falou, é isso mesmo. E muito do meu trabalho é motivar, né, inspirar, manter as pessoas, né, no trilho, né? E esse tipo de história acaba servindo para mim, né? Para eu também não perder o foco. Então, agradeço aí e fiquei feliz de conhecer a história de vocês. E aí, Ale, eu vou ser obrigado aqui a criar uma palavra, né? Porque o Alexandre, eu chamo todo mundo de inimigo lá, né? Nas pistas, para mim, é todo mundo inimigo, né? Mas aí eu vou falar da Ale agora. Tem que ser, vou criar a palavra inimídola, né? Para deixar aqui. Mas é só para ela, o resto continua sendo tudo inimigo, tudo inimigo. Mas obrigado pelo espaço, obrigado pelas palavras. Quando você subir lá, Ale, comunica a gente, eu dou mais uma encaminhada aí para a galera também. Com Parabéns certeza. para vocês dois aí, legal. Foi muito bom ter participado com vocês. Imagina. Obrigado, Leandro. Obrigado mesmo pelas palavras aí. Isso Importante aí, essa divulgação. com certeza. Gente, é isso. Obrigada muito mesmo por vocês terem vindo. Leandro, você já está fazendo a sua parte. Você buscar o conhecimento, não que é aquilo que eu falei, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu faço questão de passar.
E eu acho que quando a gente se dispõe a escutar, né, dos nossos pares, das pessoas que estão por perto, a gente está adquirindo conhecimento, seja a história que for. Então, eu agradeço demais a tua preocupação, você querer participar sempre. E é isso aí, vamos e bora divulgar. Logo eu solto o link aí para o universo. Estou no aguardo. Beijo, gente. Boa tarde para vocês. Fiquem saudáveis, fiquem saudáveis. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.